nós estamos de volta com o programa da família piauiense. É o seu A Pai é Notícia que está chegando agora. Então vai, chama todo mundo para a sala porque começa agora o nosso programa. Lembrando que nós estamos também no www.feapaispir.org.br, também no Instagram, no @feapaispir, e aí tá no YouTube, Feapais-Clube. Vai lá, compartilhe, deixe seu joinha, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificação. Assim, você vai estar avisado a cada novo material que nós lançarmos aqui na plataforma. Prazer, o meu nome é Elisângela Pereira, mas você pode me chamar de Elis. E hoje o nosso programa é uma homenagem ao Dia do Surdo e ao Dia da Língua dos Sinais. Nós não poderíamos esquecer, né? E para tanto, nós vamos inverter os papéis. Viu? É isso mesmo. Agora eu vou ocupar esse espaçozinho aqui antes da Cris, a nossa intérprete, e ela vai ficar no meu lugar, tá certo? E muita coisa que vocês vão ver hoje no programa especial A Pai é Notícia. É do conhecimento de muitos, porém não de todos, que o mês de setembro se comemora o Dia Internacional da Língua dos Sinais. Talvez uma parcela esmagadora da população pense que a luta dos surdos é algo recente, pois, pasmem, se busca reconhecimento de uma língua destinada a dar uma voz silenciosa à pessoa com deficiência auditiva ainda no século XVI, porque até um pouco antes disso, os surdos eram mundialmente considerados ineducáveis. Já em 1857, no Brasil Império, um surdo francês, conhecido por Ernest ou Eduardo Huet, veio ao Brasil a convite de Dom Pedro II para fundar a primeira escola para surdos do país, chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, localizado na Rua das Laranjeiras, da capital do estado do Rio de Janeiro. A língua dos sinais foi a partir daí ganhando espaço. Porém, sofreu muitas derrotas. Uma delas bem considerável foi em 1880, em um congresso sobre surdez que aconteceu em Milão, e que este veio proibir mundialmente a Libras. Mas a luta se manteve, e em 2002, a Libras foi, enfim, reconhecida como uma língua em nosso país. As conquistas não pararam por aí. Em 2004, a lei determina o uso de recursos visuais em propagandas do governo. Em 2008, o dia 26 de setembro foi instituído como sendo o Dia Nacional do Surdo. E em 2010, regulamentada a profissão de tradutor e intérprete de Libras, entre outras conquistas. Ainda falta muito, mas o grito silencioso de uma população que trabalha, estuda, paga impostos como todo e qualquer outro cidadão dito normal não se encerrou. Existe a necessidade de nos comunicarmos, surdos e não surdos, uns com os outros. Parafraseando Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Não se pode ficar olhando para as dificuldades em se comunicar, mas sim arrumar meios de diminuir ou extinguir os obstáculos que impedem essa comunicação. Se comunicar é uma necessidade de todos. Agora, no mês de setembro, Cris, a gente comemora o Dia do Surdo e também o Dia da Língua dos Sinais. Como é para você dar voz para essas pessoas? Eu me sinto muito feliz, né, em participar dessa luta, em saber que eu sou um instrumento, né,
esse dom vindo de Deus também, e eu sou uma pessoa utilizada, um instrumento para estar dando voz para a comunidade surda e também fazer parte da comunidade surda, né? É uma emoção muito grande, né? Só quem sabe as lutas, as dificuldades, as barreiras e as limitações que nós encontramos, que vocês surdos encontram no meio do caminho, sabe as dificuldades dentro da escola, para ir em um hospital, para poder se comunicar, e a comunicação muitas vezes é falha, e vocês precisam de nós, né? E nós também precisamos de vocês. Vocês são muito importantes. Então a sociedade ela precisa ter esse olhar mais delicado, esse olhar mais penetrante mesmo, esse contato com a comunidade surda. Então eu me sinto muito feliz e muito emocionada de fazer parte dessa caminhada junto com a comunidade surda. Para quem não sabe, a Cris já fez aqui a interpretação em vários shows, inclusive, se eu não me engano, do Whindersson Nunes, né? Foi um deles. Ela pode falar um pouquinho dessa experiência e como foi para o surdo poder estar entendendo o que estava acontecendo em cada show. Então, teve o último show do Whindersson, né, que aconteceu aqui, que foi o humorístico que ele fez dentro do estádio. E também agora nós tivemos o quê? O Festival Girassol, que ele também fez um show como cantor. Então, assim, os surdos, né, nós tivemos mais ou menos 50 surdos que participaram, estiveram lá, puderam presenciar a tradução e a interpretação feita por intérpretes, não só por mim, mas também outros amigos, né? Porque nós precisamos estar sempre substituindo o outro, fazendo esse tempo de revezamento, essa substituição. Então, foi muito emocionante, né? Para ver em cada olhar, cada pessoa surda, saber o que está acontecendo. Nós temos o relato, né, de um surdo, o Misael. O Misael, ele falou que às vezes gostava muito, né, de assistir o Whindersson, mas ele não tinha como fazer. Aí ele pesquisava no YouTube, mas não tinha intérprete. Então, para ele ficou muito surpreso, ficou muito feliz quando aconteceu esse evento aqui em Teresina e ele pôde ter a acessibilidade, a inclusão de verdade. Então, isso para mim é muito significante, não só para mim, como intérprete, como tradutora de Libras, como pessoa, mas toda a comunidade surda, né? É uma luta que nós estamos vendo, que estamos avançando a cada dia. Conversando um dia desses com a professora Lourdinha, que é daqui da APADA, ela falava que a escola do silêncio, né, assim chamada, é uma escola bilíngue, porque hoje a língua do surdo, não é isso? A Libras é reconhecida, não é? Então, eu gostaria assim de saber de você, que é uma pessoa entusiasta da causa. Tem mais algum anseio, alguma perspectiva de melhorar mais ainda, avançar no que já foi conquistado até hoje? Sim, o que eu acho que precisa acontecer. Nós temos as lutas, né, os direitos dos surdos, eles vêm conseguindo, né, cada vez mais. Nós temos a lei 10.436 que regulamentou a Libras. Nós sabemos que ela é uma língua oficial, né, aqui no Brasil. É a primeira língua dos surdos, é a língua materna chamada dos surdos, né? E o português é a segunda língua para eles. Eles precisam somente escrever. Mas tem sim coisas para melhorar. Nós precisamos avançar muito, né? Nós sabemos, por exemplo, a dificuldade que um surdo tem em chegar no hospital e poder se comunicar com o médico, né? Como que ele vai explicar? Nós, ouvintes, é muito fácil. A gente chega e faz o relato de que está sentindo dores, quais são os sintomas que nós estamos sentindo. Mas para o surdo, como que é? Então, ele chega, se ele não tiver esse apoio, uma pessoa na família que sabe, um amigo que sabe, ele não vai conseguir se comunicar. Se ele vai numa farmácia, por exemplo, num supermercado, vai numa loja, a gente sabe que ainda não acontece de verdade essa Libras, a comunicação. Nem todas as pessoas sabem. Então, eu acredito, né, que as pessoas precisam ainda ter esse olhar, precisamos avançar. As escolas também estão tendo essa iniciativa, mas ainda é pouco sim, porque é uma língua, né? Está aqui no Brasil. Como é importante nós aprendermos o inglês, nós achamos tão importante que é um país diferente, o surdo às vezes ele se sente
um estrangeiro dentro do próprio país dele, porque as pessoas que aqui moram não sabem a Libras. Então, nós precisamos fazer com que eles se sintam de verdade essa empatia e se sentirem abraçados, e se sentirem também reconhecidos de verdade aqui no Brasil. E assim, uma curiosidade, porque eu vejo, para mim, parece muito difícil a língua dos sinais. Eu não vou negar para vocês que para mim parece absurdo aprender. Para você, qual foi a dificuldade? Você acha que qualquer pessoa tem essa condição? Bom, para mim aprender foi um pouco difícil. Os surdos aqui de Teresina que me conhecem já sabem, né? Que no início a gente tem mesmo uma dificuldade porque é uma língua. É como se a gente fosse aprendendo cada palavra. A gente é um bebê, ele começa balbuciando e depois ele vai aprendendo as palavras. A Libras também é do mesmo jeito. Então, se você não tem um contato, por exemplo, a criança ela repete aquilo que ela escuta. Nós também, dentro da Libras, a gente vai vendo os sinais, né? A gente vai tentando fazer essas adaptações, a gente vai sentindo, a gente vai convivendo com a comunidade surda e aí nós vamos adquirindo, né, a Libras de verdade. Então, sim, é difícil. Às vezes a pessoa pensa, eu vou fazer um curso básico de Libras e depois fala, eu já sou intérprete porque eu sei Libras. E, na verdade, só sabe alguns sinais. E você acaba prejudicando a comunidade surda. Então, nós precisamos ter muita delicadeza mesmo de saber. Nós precisamos ter a humildade também de entender. Não é porque nós fizemos um curso básico, simples, sabemos alguns sinais, que nós somos de verdade pessoas qualificadas para estar fazendo traduções, interpretações. Não, nós precisamos que os surdos eles tenham o direito dele respeitado, né? Precisam de intérpretes de verdade, que sejam formados, que tenham uma formação mesmo desde a inicial até a formação, por exemplo, do curso de letras libras. E é sim uma língua difícil, mas não é nada que seja impossível. Se vocês se dedicarem de verdade, vocês podem sim conseguir. Eu tenho uma dúvida, Cris. Eu tinha um certo receio de chamar a pessoa deficiente auditivo de surdo, porque para mim a concepção era um tipo de uma forma pejorativa. Mas existe o reconhecimento mesmo, né? Sim, sim, sim. A palavra surdo, na verdade, é como eles gostam de ser chamados. Inclusive, nesse mês de setembro, essa comemoração do Dia do Surdo, antes era chamado Setembro Azul e agora foi modificado, é o Setembro Surdo, porque é o mês que nós lembramos das lutas, das dificuldades, dos direitos e dos reconhecimentos da Libras aqui no Brasil. Então, surdo é a palavra certa mesmo para a gente chamar, para a gente falar. Por quê? Ele é surdo realmente, ele não consegue falar porque ele não escuta. Toda a anatomia dele, para a questão da oralização, da voz, para ele falar, está tudo lá organizado, está tudo lá preservado. Mas como ele não consegue escutar, ele não consegue reproduzir a fala. E às vezes nós temos os surdos que são oralizados. São surdos que podem ter nascido ouvintes ou nascidos surdos, só que eles conseguem adquirir a fala por meio de um fonoaudiólogo, fazendo o quê? Uma reabilitação auditiva e eles conseguem falar. Mas o termo surdo é correto. O termo também, a gente falar pessoa com deficiência, também é correto, porque nós sempre falamos, né? Antigamente tinha um termo utilizado, pessoa portadora de deficiência, e quem porta alguma coisa porque quer portar. Por exemplo, uma bolsa. Eu porto uma bolsa porque eu quero portar essa bolsa. E ninguém tem uma deficiência porque quer. Então, o certo é falar mesmo pessoa que tem uma deficiência e surdo. E para finalizar a nossa entrevista, mais que agradável, muito proveitosa, eu tenho certeza que as pessoas também gostaram muito aí em casa. Você quer deixar algum recado, quer mandar um alô, quer fazer um pedido que seja? Sim, eu gostaria muito, né, que as pessoas pudessem valorizar mais, né, ter esse olhar mais cuidadoso, como eu já falei no início, né, com o surdo, com essa comunidade surda. Nós precisamos ainda entender, esclarecer, abrir mais a mente, porque às vezes as pessoas confundem muito o que é
acessibilidade com inclusão. Então, são duas coisas que andam juntas, mas são duas coisas diferentes. Acessibilidade é quando você torna um lugar acessível para a pessoa. Então, o surdo ele vai no show, ele consegue ter acessibilidade através de um passe cultura, por exemplo, mas ele consegue ficar lá no final, onde ele não tem como ver o intérprete de Libras. É um lugar acessível, mas não é um lugar inclusivo. Então, o lugar inclusivo é quando ele tem acessibilidade, ele tem a inclusão de poder olhar, ver de perto, de quando o intérprete está lá acompanhando, de quando ele tem todos os seus direitos respeitados. Então, que a gente possa conhecer mais, se aprofundar mais no que é acessibilidade, o que é inclusão, que nós podemos também estar conhecendo a comunidade surda, né? Às vezes a gente pensa, algumas pessoas me dizem, o surdo parece que é chato, zangado. Não, vocês se imaginam, você está no país de vocês e vocês não se fazerem entendidos, vocês tentarem se comunicar e a comunicação ser uma barreira. Então, para eles acontecem o mesmo. Então, bora tentar, vamos fazer, procurar. Tem lugares que tem Libras, o curso que é grátis, não precisa pagar e vamos tentar se aproximar da comunidade surda. Muito obrigada. Feliz Dia do Surdo, vocês são muito especiais e estamos juntos com vocês nessas lutas. A APAD, ela existe desde 1991 e ela foi criada na época a gente pensava, a gente não tinha muito, naquela época era muito difícil informação, né? A gente tinha que pedir às pessoas que viajavam para fora do Piauí para trazer livro, porque a gente não tinha muita informação. Então a gente na época pensava, não, vamos fundar uma instituição, né? Foi um grupo de pais com pessoas surdas, né? Eu tenho uma filha surda e que a gente estava pensando como ajudar essas pessoas, porque na época as escolas não aceitavam nossos filhos, né? Os nossos filhos viviam à margem da sociedade e a gente precisava de encaminhar para o futuro, pensando no futuro. E aí, depois que a instituição teve esse início, que foi lá próximo da Coca-Cola, e aí as dificuldades vão aparecendo, né? Então a gente não tinha como ficar lá, por quê? Porque na época não existia passe livre. Então as pessoas tinham que se deslocar de lugares muito distantes e pagando muito caro o ônibus. Nós atendemos, nós sempre trabalhamos com pessoas muito pobres, né? Pessoas que têm pouco recurso para se deslocar e para se manter. Aí esse prédio, ele estava quase que abandonado. Na época a LBA tinha finalizado e ainda existiam alguns funcionários aqui e ele estava quase todo abandonado. E aí nós começamos a vir para cá, né? Depois o prédio foi desocupando e nós fomos pedindo, né? A sala que foi desocupando, nós fomos pedindo e fomos avançando. Depois nós começamos a ter problemas com a saúde dos nossos alunos, que antes era só escola. A nossa escola se chama Casa do Silêncio. E antes, e aí depois nós começamos a ter muito problema com os nossos alunos, com a saúde. Dificuldade de marcar consulta, dificuldade de ir ao médico, de fazer o exame. E aí a gente começou a pensar nesse atendimento aqui dentro da instituição. E aí a gente começou a trabalhar aos poucos com doação, com recurso mesmo do nosso bolso, com vale transporte, os professores se cotizavam e faziam doação de vale transporte, aí a gente trocava por alguma coisa. Os professores pintavam, a gente mesmo pintava esses corredores junto dos professores, todo mundo, os funcionários pintando corredor e tal. E aí a gente começou uma batalha muito grande que foi para conseguir o credenciamento do sistema SUS, né? Porque saúde, tem um monte de exigência, e a gente nunca tinha trabalhado com saúde, só professor, que só trabalhava professor. E a gente começou a se apropriar desse conhecimento, né, de saúde para a gente ter esse trabalho que a gente tem hoje. Foi uma batalha muito grande, mas nós conseguimos. Esse ano, 2022, faz exatamente 11 anos que nós conseguimos esse credenciamento. E agora nós estamos pleiteando ampliar esse serviço. Nós temos uma demanda muito grande, uma fila de espera muito grande. Nós recebemos não só pessoas de Teresina, mas recebemos de todas as cidades ao redor de Teresina, né? De todas, União,
Altos, Demival Lobão, todas as cidades que têm acesso ao sistema SUS, ele vai lá e marca e vem para cá. E a gente tem uma fila de espera enorme, enorme, e a gente está batalhando, né, pedindo, a gente está sempre pedindo, né? Faz parte do nosso dia a dia, pedir, né? A gente está sempre pedindo, está sempre com, a gente costuma dizer, a gente está sempre com o pires na mão, né? Pedindo. E esse credenciamento para a gente tem sido muito bom, né? Nós temos o neurologista, mas a criança, o adolescente ou o adulto precisa do dermatologista, precisa de uma cirurgia. Ele faz o encaminhamento, a gente faz a porta de entrada. Ele facilita muito a vida das pessoas. E saúde é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade. Tem muita dificuldade de saber como é que as coisas acontecem. A fila de espera é grande. E a gente tenta aqui amenizar essa dor das pessoas, né? Eu acho que nós precisamos enfrentar essa questão da casa, né? Porque a gente, com a documentação da casa, se a Receita Federal fizer um documento de cessão de uso da casa para a gente vai ter uma facilidade de conseguir recurso, porque assim, recurso para manter essa casa aqui tem que ser um recurso que a gente não tem perna para isso, né? Trocar esse teto, onde é que eu vou ter perna para isso? Não adianta, bingo, rifa, não sei o que, não adianta. É uma coisa, tem que ser uma coisa maior, emenda parlamentar, tem que ser uma coisa maior. E a gente tem um sonho muito grande, eu acho que toda instituição tem esse sonho, né? Que a pessoa que faça doação para a instituição filantrópica, ela possa declarar no imposto de renda. Porque muitas pessoas querem fazer isso, mas elas não fazem porque elas não têm o recibo. O recibo ela tem, mas ela não pode declarar no imposto de renda. Entendeu? Esse eu acho que é um sonho geral. Acho que todo mundo tem esse sonho. Agora mesmo a gente está pensando em fazer uma reforma aqui na parte da clínica, né? Para aumentar o nosso atendimento e também para o conforto das pessoas. Interagir com a sociedade, de ter uma vida social, desfrutar de cultura e lazer, antes oferecido apenas para pessoas ditas normais. Conversamos um pouco com a professora Lurdinha, que é professora, intérprete, um amante da causa da pessoa com deficiência auditiva. Eu comecei a trabalhar aqui em 2001, certo? De lá para cá eu venho trabalhando a Libras e aprendendo, fazendo os cursos e mais cursos, né? No ano de 2021 eu terminei Letras Libras, né? Sou pedagoga e venho assim acompanhando e trabalhando, estudando e aprendendo para melhorar a vida das pessoas com deficiência auditiva. Indiscutivelmente, as mães sempre terão um lugar de destaque no Apoia Notícia. Isso porque elas são lutadoras. Então, já estou há 5 anos aqui frequentando, né, aqui a Associação da PADA. Aí, no início, foi apenas um filho, né, aí agora todos são atendidos aqui, que eu tenho 3 filhos, Fernando, Antônio e Antoniel. Sim. No Fernando, muito, né? E o Antônio Filho, assim, porque antes dele ter aparelho, né? Ele não era difícil a comunicação, né? É mais ou menos isso. Era difícil a comunicação com ele. Então, com a Libras, né, melhorou bem a comunicação com ele. E no caso do Fernando, que é autista, ele tinha algumas impossibilidades que ele não fazia, que ele começou a fazer, a melhorar, né, bem mais quando ele começou a frequentar. E o Antoniel também, por ele ser tão caladinho e não expressar muitos sentimentos, quando ele começou a intervir nas aulas primeiro, antes do tratamento, ele realmente se popularizou mais, né, com as pessoas. Era bem trancadinho, mas agora ele já mais esperto, já fala com todo mundo. E assim, então estou bem satisfeita, né, aqui na PADA. Criamos um momento dedicado àqueles que são amantes do esporte.
Vamos curtir alguns dos melhores momentos das Olimpíadas em Parnaíba. E vamos mostrar que um raio é capaz de cair 2 vezes no mesmo lugar. Vou explicar. Pedro Henrique é um atleta da APAI de Teresina e em uma de nossas visitas flagramos quando ele, do meio da quadra, fez uma cesta de 3 pontos. Desafiamos Pedro Henrique, ele aceitou o desafio e veja o que o nosso cestinha fez. E o APAI Notícia vai ficando por aqui. Lembrando que nós continuamos no www.apaispi.org.br, também no Instagram, no @feapaispi e ainda no YouTube, no feapais-pi. Vai lá, compartilha, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho de notificação. Assim você vai ficar por dentro de todo novo conteúdo lançado na plataforma. E lembre que nós temos um encontro marcado na próxima semana. Eu espero vocês. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau.